Oi, turma, do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 21, tudo passou. O ódio transformou-se em amor, a sede de vingança em haustos de reconhecimento. Todavia, assim como um pingo de tinta mancha a veste mais alva, imprimindo-lhe uma nódoa que a impossibilita de ser usada em seleta reunião, aqueles negros sentimentos mancharam a alma, imprimindo-lhe nódoas que a excluem do comparecimento à mesa do festim divino. Porém, da mesma forma que se limpa a nódoa das vestes do corpo, restituindo-se-lhe a primitiva alvura, apaga a alma as suas nódoas, submetendo-se arrependida e resignada à lei da soberana justiça, que guarda em seu escrínio o docíssimo favo da misericórdia do Criador e Pai de todos os seres humanos. O moço príncipe faliu naquela prova que lhe era um meio de resgate de sua enorme dívida passada. Faliste sim, falou Bartolomeu dos mártires, mas amparou-te a misericórdia do Senhor, ouvindo as preces daquela bem-aventurada mulher e mandando seu anjo soprar-lhe benéficos fluidos, pelos quais tivesses a paz e no seio da paz pudesses livremente aceitar ou não o teu maior dever. O bom impulso que já trazias arrojou-te para o melhor entendimento da tua missão reparadora, e teu coração abriu-se aos doces sentimentos que o limparam dos condenáveis, como a luz espanca as trevas. Firmaste novamente o pé na escada da regeneração. Contudo, o passo falso que deste acarretou-te responsabilidade que tiveste de resgatar em cumprimento a lei indefectível. Mas, bom amigo, o arrependimento não lava a culpa? Não, o arrependimento suspende a pena da culpa. Mas a alma perdoada daquela pena sente ela mesma, para subir às regiões da pureza, a necessidade de apagar a mácula que lhe deixou a culpa, e pede os meios de limpar-se pela expiação ou reparação, em que dê a prova da sinceridade do seu arrependimento. O perdão provocado pelo arrependimento é uma verdadeira moratória, tanto que, se o espírito em expiação reincide na falta, provoca ipso facto, ou seja, por isso mesmo, a renovação da pena. Então o príncipe vai sofrer a horrorosa pena que lhe foi imposta após a existência passada, não porque ele já amortizou uma grande parte de sua dívida passada e, portanto, o credor só o acionará pelo restante. E se ele novamente se arrepender da fraqueza que teve, o amor do Pai é infinito e perdoá-lo-á como da primeira vez, e sempre que se arrepender, mas nunca o dispensará de novas provas, até que as tenha completado. Sublime, exclamei. Justiça e amor unidos como dois sentimentos gêmeos. É assim mesmo. Deus exerce sua justiça por amor e seu amor com a mais perfeita justiça. Só o desgraçado que não conhece tais grandezas pode negar a existência de um pai dotado de tão infinitas perfeições. Tens razão. São mesmo desgraçados, mas relativamente, porque atrasam o seu acesso às regiões da infelicidade, não? Porém, em absoluto, pois mais cedo ou mais tarde a luz o penetrará, e todos tomarão o caminho da casa paterna, segundo a lei da salvação universal. Enquanto me enriquecia com esses sublimes ensinamentos, arrancava-se o príncipe dos afagos paternos para fruir outros que lhe eram de mais fino quilate, matar saudades e desejos nos braços de sua adorada esposa. Ela já deve estar nadando em alegrias. Corria pensando porque não há mais quem ignore o feliz desfecho do drama que parecia terminar com nossa desgraça. Deve estar ansiosa à minha espera, como eu anseio por ver o brilho celeste de seus olhos. Com inaudita velocidade venceu a distância entre a casa do pai e o abrigo da esposa, mas que horror! À porta do tugúrio, ninguém. Brada como um louco, ninguém responde. Penetra com o olhar o antro abandonado, mete os ombros à laje que serve de porta e, num instante, acha-se no interior do tugúrio. Mas que cena horrorosa se lhe apresenta! Atirada a um canto escuro, jaz imóvel alguma coisa que tem a forma de gente. Toca-lhe com o pé e reconhece que é um corpo, mas corpo sem vida, pois que fica inerte, apesar de impelido quase rudemente.
Toma-o nos braços, carrega-o para a luz, onde lhe facilite o exame, e aí percebe que tem diante dos olhos o corpo da pobre velha que agasalhara sua adorada. Que raiva e que esperança! Raiva por lhe parecer estar morta, o que lhe poderia dar notícia do destino que teve o ídolo de seu amor. Esperança, o último sentimento que abandona o desgraçado porque ainda julga possível chamá-la à vida e colher dela a luz para o seu coração. Não perde um minuto. Recorre a todos os meios que a ciência de sua gente, de seu mundo e de seu tempo aconselha em tais casos. E tal era a força de vontade, por não dizer fé, com que operava, que quando ia desanimar sentiu quebrar-se aquela inércia pavorosa e ouviu, como um ligeiro cício, soar-lhe aos ouvidos moribundo gemido. Ainda há vida! Exclamou. Quase loucamente repetiu os processos até ali empregados e por fim conseguiu que o corpo se movesse, os olhos se descerrassem e um som gutural rompesse o silêncio tumular, não mais como uma nota de gemido, porém como uma palavra articulada. Água. Correu a dar água à ressurgida e, sem poder conter a alegria que lhe irrompia do peito, bradou. Viva! Estava efetivamente viva a pobre velha, a chave dos mistérios que lhe valiam mais do que a própria vida. Foi talvez mais difícil conseguir que recobrasse a consciência do que fora fazê-la recobrar a vida. Mas a vontade ou a fé vence o impossível. A velha ergueu-se, mas não se pôde ter, e gemendo, atirou-se, feito massa quase informe sobre o chão da espelunca. O que tens, boa mulher? Quebraram-me os ossos, sinto dores de morte. Quem foi que te quebrou os ossos? Quem havia de ser? Os dois malvados que me mataram para eu descobrir seu negro crime, para eu não descobrir seu negro crime. Que malvados e que crime foram esses, o pai e o escolhido para homem de tua mulher? Eles te viram sair e imediatamente invadiram essa casa. E a moça? E a moça? O que fizeram dela? Amarraram-na e conduziram-na às costas. Mas por que se fizeram mal? Por que te fizeram mal? Porque eu gritei por socorro e procurei obstar a realização do negro crime. O príncipe não quis ouvir mais e, dando urros igual uma fera, partiu da gruta como a leoa de quem tivessem roubado os filhotes em busca dos malvados que lhe haviam roubado o coração. Ao receber, porém, o choque do ar livre, sentiu que não deveria abandonar a desgraçada velha e foi procurar um curandeiro, a quem confiou seu tratamento. Esse bom sentimento, disse o guia, conquistou-te a misericórdia do Senhor. Ele deixou de ser egoísta por uma situação particular para pensar no próximo, como gostaria que pensassem nele numa situação como essa. Então, assim, nesse capítulo ele coloca pra gente que na justiça de Deus, toda e qualquer ação de bondade, ela é a nossa advogada em qualquer situação. Por mais que a gente tenha o coração, às vezes, selvagem, a gente age pelo impulso, né? Pela ira, pela raiva, até mesmo porque isso vem do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que ainda é muito grande. Quando nós temos esse flash de sentir a dor do próximo como se fosse a nossa, né? Tomar atitudes que beneficiem o nosso irmão que está próximo de nós, mesmo que este não seja o nosso irmão consanguíneo, né? Que nós muitas vezes associamos que o irmão consanguíneo é aquele que a gente tem que ter cuidado, o irmão de jornada não. Esse daí cabe a cada qual, né, resolver o seu próprio problema. Então aqui ele vê que a mulher tentou ajudar ele. E em razão disso, cria-se um elo de empatia. E ele sai à procura de um curandeiro, ao invés de sair atrás daqueles que causaram mal. Na lição, a gente aprende que no nosso dia a dia, muitas pessoas vão querer nos causar mal. Nós vamos ter inimigos que a gente nem imagina o porquê. E não é revidando a esses inimigos que nós vamos conseguir passar pelas nossas provas, mas sim amortecendo esses momentos mais duros, esses momentos de cobrança que a gente tem, né? Sabendo filtrar essas situações
de forma que a gente propicie a nós e aos que estão em nossa volta um momento de consolo, de conforto, né, de atenção e deixar o mal por si próprio resolver, né? Porque a gente sabe que o mal por si próprio vai se resolver, mas com Deus e não com a gente. Esses dias eu ouvi que Chico Xavier ele dava orientação assim, não se deve falar mal de médium nenhum, não se deve falar mal de trabalhador da doutrina espírita nenhum. Aqueles que estão saindo fora da conduta reta das suas obrigações enquanto médium, enquanto trabalhador espírita, eles não merecem nenhum tipo de comentário. Eles por si só já vão encontrar a justiça de Deus. Então eu acho que cabe bem para esse capítulo, né? Nós sabemos que a qualquer momento a justiça de Deus vai ser feita. Então a gente não precisa procurar fazer com as próprias mãos. Lógico que dentro do Evangelho Jesus diz que o mal ele é necessário, mas ai daquele que comete o mal. E ele também diz que vai chegar o momento do acerto de contas desse mal. A gente deve conter esse mal, mas não revidar, porque esse acerto de contas não é aqui na Terra. Esse acerto de contas é do lado espiritual. Então eu acho que é bem isso que o capítulo veio trazer para a gente hoje.